Bom, mas vamos ao que importa, né? Hoje nós vamos estudar um trecho que fala sobre os três obstáculos e as quatro maldades, tá bom? Eu vou começar agora com vocês. E antes eu convido todos vocês para a gente fazer um Daimoku Sansho, para a gente dar um início aí com pontapé inicial, com chave de ouro, né? Tudo bem? Vamos lá? Vamos. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Namyo Renge Kyo. Pois bem, então sejam todos muito bem-vindos e vamos falar um pouquinho sobre o conceito, né, dos três obstáculos e das quatro maldades. Qual que é a importância do estudo para que nós possamos entender como funciona a nossa existência, quem nós somos no espaço-tempo, como nós nos identificamos como budista, quais são os princípios que nós estamos inseridos no budismo de Nichiren Daishonin. Então, nós utilizamos na última aula a fé, a prática e o estudo para a gente entender e como superar as adversidades. Então, hoje a gente começa falando um pouco sobre o tema dos três obstáculos e das quatro maldades, tá? Essa carta de Nichiren Daishonin, ela foi inscrita aos irmãos Ikegami, que eram pessoas que tinham contato sempre com ele. E essa carta ela foi escrita no ano de 1275. E ela permanece até os dias de hoje. No escrito Carta para os Irmãos, consta a seguinte passagem, né, no quinto volume, A Grande Concentração e Discernimento. Então consta o seguinte: à medida que a prática avança e a compreensão aumenta, os três obstáculos e as quatro maldades surgem de forma desconcertante, disputando interferir entre si. Portanto, para nós que praticamos o budismo Nichiren, talvez nós nos pegamos em um momento que a gente fala assim, né? Poxa, eu estou praticando direitinho, estou fazendo uma luta correta pelo Konsen-Rufu, e está acontecendo essas coisas comigo? Pois é. Sabe por que está acontecendo isso com você? Porque você está vivo. E não há, por mais que você seja budista, não há uma vida sem problemas. Todos nós passamos por algum tipo de problema. E esses problemas, eles servem exatamente como obstáculo para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. E de uma coisa é certa: se nós estamos praticando e se nós estamos tendo algum tipo de problema, então nós estamos no caminho certo. Ok? Boa noite, Sandra. Então, os quatro obstáculos os três obstáculos e as quatro maldades, elas vão aparecer impreterivelmente, você querendo ou não. Então, à medida que nós vamos avançando na nossa prática, né? Então, os três obstáculos e as quatro maldades, elas vão aparecendo cada vez com mais força. Portanto, uma pessoa, ela não deve ser influenciada e nem amedrontada por essas ações, porque é exatamente essas ações que nos faz perder o rumo e muitas das vezes nos distancia da prática budista. Eu acredito porque, nesse caso, eu já conheci pessoas que acabaram se afastando da prática. Quando enfrentaram os obstáculos, quando enfrentaram a maldade, se afastaram da prática. E qual que era a alegação? Poxa, se eu estou praticando, por que isso está acontecendo comigo? Então, eu acho que não é verdade esse budismo. Né? Talvez eu acho que você já deva ter conhecido pessoas que passaram por isso. Mas é aí que mora o segredo. É aí que está o segredo. Porque se nós temos uma adversidade, é na adversidade que nós vamos superar. Ou seja, se eu não encarar a adversidade de frente, e detalhe, hein? Se eu não encarar a adversidade com alegria, essa adversidade ela vai sobressair sobre os meus aspectos,
sobre a minha existência, não só na minha pessoa, mas na pessoa dos meus parentes, dos meus entes queridos, dos meus amigos, né? Então, aquela que cai na influência dessas ações, ela é desviada para os maus caminhos. E aquela que as teme será impedida de praticar o ensinamento correto. Então, esta afirmação, ela não se aplica somente a mim, segundo Nichiren Daishonin, tá? Também é um direcionamento para os meus seguidores, de acordo com a fala de Nichiren Daishonin. Então, com profundo respeito, façam deste o seu próprio ensinamento e o transmitam como um princípio da fé para as futuras gerações. Essa é a carta que Nichiren Daishonin escreveu. Então, quando acreditamos e praticamos a lei correta, aprofundamos a fé. Existe uma maneira de eu aprofundar a fé. E a maneira mais correta de eu aprofundar a minha fé é a prática e o estudo. Então, quando eu aprofundo o meu estudo de uma forma que eu consigo me encontrar como ser humano, aí eu estou caminhando para o caminho correto, né? Então, quando acreditamos e praticamos a lei correta, nós aprofundamos a fé e avançamos na prática. E aí surgem as funções que tentam impedir esse nosso desenvolvimento na forma dos 3 obstáculos e das quatro maldades, né? Então, sobre o conteúdo concreto dos 3 obstáculos e 4 maldades, Nichiren Daishonin, ele cita a seguinte, né, na carta para os irmãos. Ele fala o seguinte: os 3 obstáculos que aparecem nesse trecho são obstáculos dos desejos mundanos, o obstáculo do karma e o obstáculo da retribuição. O obstáculo dos desejos mundanos, ele indica os impedimentos às práticas causadas por 3 segmentos: pela avareza, pela ira e pela estupidez, que são aqueles estados de vida que todos nós temos, não é? E por outras manifestações semelhantes. Já o obstáculo do karma, ele indica os impedimentos causados ou pela esposa, ou pelo marido, ou pelos filhos. E o obstáculo da retribuição indica os impedimentos causados pelo soberano ou pelos pais, né? O soberano pode ser um chefe de família, pode ser alguém que lidera uma sociedade, alguém que lidera um grupo. Então, dentre as 4 maldades, as ações dos chamados rei demônio do 6º céu, eles correspondem ao 3º obstáculo, que é o da retribuição. Ok? Agora falar um pouquinho para vocês sobre os 3 obstáculos. Bom, obstáculos são forças ou funções que surgem para impedir o avanço da prática budista. Todos nós, em algum momento, passamos por dificuldades que quando nós não conseguimos entender. Mas no nosso subconsciente e no nosso íntimo, no nosso meio social também, esses 3 obstáculos, eles aparecem. Como eu disse para vocês, o obstáculo dos desejos mundanos, o obstáculo do karma e o obstáculo da retribuição. Bom, o obstáculo dos desejos mundanos, ele indica os impedimentos da prática da fé. Deixa eu autorizar outra pessoa a entrar aqui, a Terezinha. Ok, autorizei. Boa noite, Terezinha. Vamos lá. Vou retomar, tá? Os obstáculos dos desejos mundano, ele indica os impedimentos da prática da fé que são causados pelos próprios desejos mundanos. E aí vai entrar, né? A avareza, a ira, a estupidez. Em algum momento da nossa existência nós passamos por isso. Já o obstáculo do karma, ele indica os impedimentos gerados pelo mau karma. Na passagem de carta para os irmãos, Daishonin ele afirma que esses impedimentos surgem por meio de pessoas próximas, como esposas ou filhos. Também entra aí, né, maridos, tá bom? Já o obstáculo da retribuição, ele indica os impedimentos derivados da condição de vida na presente existência. Portanto, qual é a nossa condição de vida nessa presente existência? E consequência da retribuição do mau karma das vidas passadas. Portanto, a passagem de carta para os irmãos cita obstáculos que surgem na forma de pessoas em posição de autoridade, como soberano ou pais, tá?
Já as quatro maldades, né? Maldades são forças ou funções que usurpam da vida da pessoa que pratica o budismo, né? O brilho da vida como entidade da lei mística. As quatro maldades são: um, as maldades, né, dos cinco componentes. Dois, a maldade dos desejos mundanos. Três, a maldade da morte, que é muito forte, né? E quatro, a maldade celestial. A maldade, chamada maldade dos cinco componentes, ela refere-se à tentativa de impedir a prática da fé, né? Vou liberar mais uma pessoa aqui, gente. Ok, Yuri. Tá liberado. Boa noite, Yuri. Né? Então, essas maldades, elas buscam impedir a prática da fé, criando uma desarmonia nas funções físicas e mentais desses cinco componentes da vida. E quais são esses cinco componentes da vida? A forma, a percepção. Vou liberar mais outra pessoa, tá, gente? Ok, Satiko. Boa noite, Satiko. Bom, vou retomar novamente. Então, a maldade, ela trabalha na desarmonia das funções físicas e mentais. Bom, quais são esses cinco componentes das funções físicas e mentais da nossa vida? A forma, a percepção, a concepção, a volição e a nossa consciência. E isso está relacionado à pessoa que pratica o budismo. Então, a maldade dos desejos mundanos refere-se a manifestação dos desejos mundanos. Então, esses três venenos da avareza, da ira, da estupidez, eles destroem a prática da fé. É por isso que eu tenho que pensar. Pode ser que eu não pense a todo momento, porque o meu meio social talvez não permita isso. Mas eu tenho que pensar como eu vou alcançar o meu estado de Buda. Como eu vou alcançar a minha iluminação. E aí eu começo a deixar de lado esses desejos mundanos, tá? Essa é a maldade dos desejos mundanos. Já a maldade da morte, ela indica a tentativa de impedir a prática do budismo em decorrência da própria morte ou da morte de pessoas próximas, né? Por quê? A dúvida na fé, criada com a função da morte de um outro praticante, né? Ela também pode ser vista como um aspecto da derrota diante da maldade da morte. A vida, ela só acaba literalmente com a morte, né? Sabemos que em muitos momentos tem pessoas que já estão mortas em vida, que se deixa levar pela avareza, pela ira, pela estupidez, pelo estado de inferno. Mas quando você perde alguém, né? Ou você perdeu, quando acaba a sua existência, acabou então a sua prática nessa nossa existência. Lembrando que nós acreditamos nesse budismo da eternidade, né? Então, quando vem a morte de um ente querido, essa maldade, ela vem exatamente para ferir a nossa prática. E como é que ela fere a nossa prática? Quando nós duvidamos da prática da fé. Então, uma das saídas contra essa maldade da morte é nunca, jamais duvidar da prática da fé. Nunca, jamais duvidar do Nam-myoho Renge-kyo, nunca, jamais duvidar do Gohonzo, nunca, jamais duvidar de si próprio e da sua revolução humana. Tá bom? Por fim, a chamada maldade celestial, né? Ou maldade do céu, onde se desfruta livremente as criações alheias, refere-se aos impedimentos causados pela ação do chamado, entre aspas, rei do céu, onde se desfruta livremente criações alheias, né? Ou o rei demônio do sexto céu, que é considerada a essência da maldade. Em relação a isso, Nichiren Daishonin ele afirma: a escuridão fundamental se expressa como o rei demônio do sexto céu. Em outras palavras, esta maldade manifesta-se a partir da ilusão fundamental da vida, e ela perseguirá os praticantes corretos sobre as mais variadas formas e com o uso de diversas forças. Muitas vezes, na vida das pessoas que ocupam posições de influência e poder, essa maldade ela busca prevalecer.
tá bom? Então, os 3 obstáculos e as 4 maldades, né, que é um conceito budista chamado Sanchoshima, né? Então, o conceito budista de os 3 obstáculos e as 4 maldades, ele elucida e classifica diversos tipos de obstáculos, né, impedimentos que surgem ao praticar o budismo. Se ninguém de vocês aqui que está nessa reunião não tiver nada, exatamente nada que impeça de praticar o budismo, é necessário rever, né? Por quê? Porque nós estamos praticando o budismo para eliminarmos nosso karma, para nos superar, para criar nossa revolução humana. E aí sim, né? Ao atingir o estado de Buda, aí você conseguiu vencer esses 3 obstáculos e essas 4 maldades. O Buda original, o Nichiren Daishonin, ele refere-se a esse princípio em vários dos seus escritos, tá? Principalmente como está na carta aí aos irmãos, no qual essa passagem de se professar o verdadeiro budismo, os 3 obstáculos e as 4 maldades, Sansoshima, surgirão em sucessão. Vai acontecendo um ao outro, né? Então, não há por que se desesperar, porque isso faz parte da prática. Então, nessa frase, Nichiren Daishonin, ele vai incentivando os irmãos Ikegami, né? Vai mostrando que os obstáculos surgem justamente por eles estarem se aprofundando na prática da fé. Em outras palavras, os 3 obstáculos e as 4 maldades surgem a todo momento, porque eles tentam, de alguma forma, impedir essa nossa prática diária. Por isso, nós devemos estar preparados para enfrentá-los, né? Repito para vocês novamente. Os 3 obstáculos são, né? Os desejos mundanos. Em japonês é escrito Bono-sho, separado, né? Ou obstáculos causados pelos 3 venenos: avareza, ira e estupidez. O segundo é o obstáculo do karma, que é escrito Go-sho, não é o mesmo Go-sho que nós lemos, né? Go-sho separado. Ou obstáculo gerado pelo mau karma, criado por cometer qualquer um dos 5 pecados fundamentais, né? Quais são os 5 pecados fundamentais? Ou 10 maus atos, né? E esse obstáculo, ele pode manifestar na forma de oposição da esposa, do filho, do marido, parentes próximos, né? E o terceiro obstáculo, que é o da retribuição, que separado se escreve Ro-sho, o obstáculo das causas negativas criado por ações dos 3 mau caminhos. Quais são os 3 mau caminhos? O inferno, a fome e a animalidade. Né? Quando você está no estado de inferno, que você não consegue compreender nada, que é aquela escuridão fundamental, aquele estado de animalidade, que você também não consegue nem se relacionar com outras pessoas. Né? Então, ele pode se manifestar na forma de obstáculos impostos pelo soberano. E aí, esse soberano pode ser o pai ou outros que estão em posição de autoridade. No mesmo escrito, carta aos irmãos, né? O obstáculo dos desejos mundanos é o impedimento à prática da pessoa, que é causado pelos aqueles 3 impedimentos: avareza, ira e estupidez. O obstáculo do karma é causado pela esposa ou filhos, nesse caso, na nossa sociedade também, maridos, né? E o obstáculo da retribuição, ele é causado pelo soberano ou os pais. Dando um pause até aqui, eu queria saber de uma coisa. Estão conseguindo compreender? Tá dando para ir direitinho? Tô falando rápido ou tá tudo ok? Tudo ok? Tá bom. Eu vou dar continuidade, tá? Vamos lá. Bom, falei agora para vocês, já falei dos 3 obstáculos da 4 maldades, só estou revendo para a gente dar continuidade. As 4 maldades, elas são: 1. Maldade dos 5 componentes, né? Ou obstruções causadas pelas funções físicas e mentais da pessoa, né? Segundo, maldade dos desejos mundanos ou obstruções originadas pelos 3 venenos, onde você cria dúvida em relação ao Gohonzon. Por isso que nós não devemos jamais, em nenhum momento sequer, né, nenhuma fagulha, duvidar do Gohonzon. Lembrando que o Gohonzon é o nosso espelho. Né? Então, ao duvidar do Gohonzon, nós estamos duvidando de nós próprios. E nós não devemos duvidar de nós próprios. O terceiro, que é a maldade da morte, né? Ou a obstrução à prática do budismo, que é causada pela morte inesperada ou pela dúvida, que é criada em função da morte prematura
de algum praticante. Dizer que isso é fácil, não vou dizer que isso é fácil. Isso é muito difícil. Mas nós sabemos que isso faz parte da maldade. E o quarto, a maldade do rei dos demônios, né, que é causada pela ação do demônio do sexto céu, que disse assumir várias formas ou possuir as pessoas com a finalidade de causar dificuldades à prática do budismo. Então, qualquer forma que você possa imaginar que possa existir, que cause uma maldade, que cause uma dúvida no seu coração, que não permita com que você pratique essa prática do budismo corretamente, é denominado demônio do sexto céu. Então, essa maldade, ela é comumente manifestada na forma de opressão por homens de poder, né? Então, essa maldade, ela é considerada a mais difícil de superar, principalmente quando nós vivemos em uma sociedade ditatorial, ok? Então, um ponto importante é reconhecermos, né, que os obstáculos e as maldades são funções tentando nos influenciar e nos amedrontar, de forma a bloquear ou obstruir o desenvolvimento da nossa prática da fé. Então, o surgimento dos obstáculos, ele é, na verdade, a maior prova de progresso da nossa fé. Se você não tem obstáculo, você não está se desenvolvendo. Porque o desenvolvimento, ele atrai esses três obstáculos, essas quatro maldades. Não é? Portanto, quando identificamos essas funções, é que nós devemos manifestar a força e a coragem para desafiá-las e jamais nos permitirmos sermos derrotados. Portanto, quando nós enfrentamos com toda a perseverança e nós ultrapassamos esses obstáculos, nós podemos elevar a nossa condição de vida, né? E esse é o verdadeiro caminho dos seres humanos para a felicidade, ok? Bom, lembrando para vocês que os 5 pecados fundamentais, né, são as 5 ofensas mais sérias no budismo. Então, há algumas variações aí na explanação destes 5 pecados, né, em função dos sutras e também dos tratados budistas. Mas, porém, de acordo com a explicação mais comum, né, os 5 pecados fundamentais são, primeiro, matar o pai. Segundo, matar a mãe. Terceiro, matar um arhat. Para quem não sabe, um arhat é um líder budista, tá? Na nossa atualidade, né, equivale a um líder extraordinário, né, ou um praticante do budismo, ok? O quarto pecado fundamental é ferir um Buda, né? Falar mal também do budismo, né? Que é o quinto. O quinto pecado é causar a desunião em uma ordem budista. Eu agora já falo pessoalmente. Na minha vida, eu busco agir da seguinte maneira. Eu estou na escola, minha conversa é de escola. Eu estou em reunião budista, a minha conversa é sobre o budismo. Né? Nunca interferir um no outro diretamente para não causar um mal-estar, para não causar uma visão distorcida. Né? Então, quando você, dentro da reunião budista, você começa a falar mal de outros membros, começa a falar mal da organização por algum motivo, esse é o quinto pecado fundamental, tá bom? Além desses 5 pecados, né, que é matar o pai, matar a mãe, matar um arhat, ou seja, um líder budista, um praticante budista, ferir um Buda, causar a desunião ou a desordem do budista, também existem os chamados 10 maus atos. De acordo com os escritos budistas, os 10 maus atos, eles são constituídos de 3 maus atos físicos, que é de matar, de roubar, ou de envolver-se em uma relação sexual ilícita. O que é ter uma relação sexual ilícita? É uma traição, não é? Você trair num casamento ou num relacionamento que você tem com uma outra pessoa, não importa se você está namorando, se você tem uma relação de confiança, se você ter uma relação sexual fora dessa sua relação de confiança, é uma relação sexual ilícita. Tá? Também tem os 4 maus atos verbais. Né? Quais são os 4 maus atos verbais? Mentir,
né? Não digo mentir em autodefesa, tá? Mas o fato de mentir é bajular ou discursar usando palavras em vão ou sem sentido. Bajular também você pode ser puxar o saco, tá bom? Caluniar e enganar, tá bom? E três maus atos mentais, que é o da avareza, da ira e estupidez, ou de manter visões distorcidas sobre o budismo. Tá? Então, esses atos, eles estão ligados à nossa existência, tá? Então, comentei com vocês aqui sobre os três obstáculos e as quatro maldades, tá? Agora, vou fechar com vocês aqui falando sobre mais um trecho do budismo Nichiren Daishonin, que diz que o sábio se alegra ao passo que o tolo recua. Quando nós entendemos esses três obstáculos, essas quatro maldades, eu tenho que agir com sabedoria e continuar avançando, sabendo que os três obstáculos e as quatro maldades, eles fazem parte. Porque se eu me deixar levar por esses três obstáculos, por essas quatro maldades, eu serei o tolo que está recuando, né? Então, como foi visto no decorrer da nossa prática budista, né? Obstáculos e dificuldades surgem em sucessão. Sempre vai existir, né? Então, o que precisamos é atentar que os desejos mundanos da avareza, da ira, da estupidez, a esposa ou o marido, os filhos, os pais, os cinco componentes e a morte, eles não são propriamente obstáculos ou maldades, né? Então, o fato de ser dominado e influenciado pelos mesmos, devido à nossa condição de vida enfraquecida de praticante, faz com que se tornem funções dos três obstáculos e das quatro maldades. O Buda Shakyamuni, ele também alcançou a percepção de que as diversas ilusões na mente nada mais eram do que a manifestação da maldade. Quantos nós não temos pensamentos negativos durante o dia, né? Então, para nós, o que possibilita superar essa ação da maldade é a forte fé e não se abalar pelas coisas que estão ao nosso entorno. E aí Nichiren Daishonin, ele afirma, né? Há algo definitivamente extraordinário no fluxo e no refluxo da maré, no nascer no nascer e pôr da lua, e na maneira como o verão e o outono, o inverno e a primavera sucedem um ao outro. Então, algo inusitado também ocorre quando uma pessoa comum atinge o estado de Buda. Então, nesse momento, os três obstáculos e as quatro maldades, elas aparecem infalivelmente. E quando isso ocorre, o sábio se alegra ao passo que o tolo recua. Então, o importante, né, é nós termos a convicção de que o momento em que surgem os três obstáculos e as quatro maldades é o de grande avanço para a gente atingir o nosso estado de Buda. É nesse obstáculo que eu falo, agora eu vou vencer. Agora minha prática está certa. Eu vou continuar fazendo Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Porque neste momento nós devemos nos alegrar com a fé, né? Como tal o sábio ele segue, né? E superar as nossas adversidades de uma forma correta. Tudo bem? E aí eu fecho com vocês falando sobre os três poderosos inimigos. Na estrofe de 20 versos do 13º capítulo do Sutra de Lótus, né? Encorajamento à devoção, Shakyamuni, ele descreve o surgimento de três tipos de pessoas que perseguem aqueles que propagam o Sutra de Lótus nos últimos dias da lei, né? Que são chamados três poderosos inimigos. Bom, quem são eles? São os leigos arrogantes, os sacerdotes arrogantes e presunçosos e os sacerdotes respeitados como sábios, mas arrogantes. Então, uma característica comum entre os três é que, tomados pela arrogância e presunção, eles agem com prepotência, achando-se superiores às outras pessoas. Quantas pessoas nós não conhecemos dessa maneira? E que, por mais que tenham a ideia de ser considerados sábios, usam da arrogância para aqueles que são os leigos, não é? Então, o primeiro dos poderosos inimigos, dos leigos arrogantes, ele é descrito como as pessoas que desconhecem o budismo e perseguem os devotos do Sutra de Lótus.
elas os insultam, caluniam, chegando até a atacar, na época, com espadas e bastões, né? O segundo dos poderosos inimigos refere-se aos sacerdotes budistas, que são arrogantes, presunçosos, que perseguem os devotos do Sutra de Lótus. Então, por manterem uma mente distorcida, e apesar de não estudarem o verdadeiro budismo, eles são apegados a conceitos próprios, presumem que são superiores aos outros e atacam as pessoas que abraçam a lei correta. Então, nós nunca devemos abaixar a cabeça para nenhum desses presunçosos. E o terceiro dos poderosos inimigos refere-se aos altos sacerdotes, né, que são respeitados, venerados como sábios budistas. Em geral, esses vivem isolados em locais retirados, né? São ávidos por fama, por dinheiro, né? E com a mente maléfica, eles tentam derrubar os devotos do Sutra de Lótus, aqueles que lutam de forma pura, de forma correta. Então, por eles gozarem de certa influência no mundo religioso, eles vão acusando falsamente os devotos do Sutra de Lótus de serem heréticos, de induzirem as autoridades governamentais a persegui-los. Então, no Sutra de Lótus, consta um trecho: demônios malignos se apossarão das pessoas, que indica uma mente dominada pelas forças malignas. Assim, os perseguidores que tiveram suas mentes tomadas pelos demônios malignos atacam e expulsam as pessoas que abraçam o Sutra de Lótus nos últimos dias da lei por inúmeras vezes. E aí, considera-se que as perseguições provocadas pelos primeiros inimigos podem ser suportadas e vencidas. Entretanto, as perseguições do terceiro inimigo são de natureza extremamente maléfica, por serem sorrateiras, traidoras, difíceis de serem identificadas. Então, quando se propaga o Sutra de Lótus, nos últimos dias da lei, os três poderosos inimigos surgem infalivelmente com o intuito de impedir a propagação. Então, de fato, Nichiren Daishonin, ele atraiu para si os três poderosos inimigos, comprovando assim que ele próprio é o devoto do Sutra de Lótus dos últimos dias da lei. Como resultado, superou os três obstáculos e as quatro maldades. Portanto, para a gente fechar, né, é a partir da superação dos três obstáculos e das quatro maldades que nós podemos encontrar a nossa felicidade e alcançar o nosso estado de Buda. Lembrando que a dificuldade, o obstáculo, as maldades fazem parte da nossa existência. Só não tem obstáculo, só não passa por maldade quem não existe mais, quem não está vivo. E nós, como praticantes corretos do budismo de Nichiren Daishonin, nós temos que vencer essas adversidades infalivelmente e jamais, nunca, em nenhuma fagulha, duvidar do Gohonzon e da nossa prática da fé, da lei mística do Nam-myoho Renge Kyo. Tudo bem, gente? Ok? Muito obrigado. Eu espero que vocês, por mais que nós tenhamos ficado um tempo distantes, né, tenham tido a oportunidade de ler esse volume 1, tenham tido a oportunidade de dialogar com alguém, o mínimo que seja, sobre o budismo, né, com o marido, com a esposa, com o filho, com um parente próximo, com os amigos do trabalho, e que ao encontrar a dificuldade, a dúvida nas pessoas, também não se sinta prejudicado, porque isso faz parte da nossa existência. Eu falar do budismo para outra pessoa, eu posso encontrar obstáculo, posso encontrar maldade, mas a vida ela é assim. E é através disso que eu vou superar a minha existência e a existência dos que estão ao meu entorno. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? O João Galberto ele não pôde participar, tá? Nem a sua esposa, porque o João Galberto ele fez uma cirurgia no dente, né? Então, ela tá fazendo uma sopinha para ele, então ele não pode ficar participar. Pode falar que eu falei isso, tá bom? Podem falar. Tá fazendo uma sopinha pro lindo, lindo. Ai, que chique. Obrigada, viu, William? Nossa, Imagina, eu que maravilhosa agradeço. explanação. Eu que agradeço. Nós temos aqui presentes, ó, Amélia, Araci, Leonardo, Levi, Sandra, Satiko, Solange, Teresine, Tsusunehiro, acho- Vera e Yuri Miyagusto. Eu não sei se estão contando o comparecimento, né?
Acho que sim, né? Eu acho que sim, viu? Porque eu nem fiz o comparecimento. Eu não sei, a Joélia sempre conta, né? Faz a... É, bom, mas temos aqui um total de 12 pessoas contando comigo, tá? Gente, o nosso próximo encontro vai ser daqui a um mês. Eu vou ver a data direitinho, que vai compensar daqui a 4 semanas, e aí eu passo tá, no grupo para vocês, tá? E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar a partir da página 47, a transformação do destino, o item 4, que é a transformação do destino. Tudo bem? Tudo bem. Ok? É horrível, né? É horrível que a gente fica assim, tem que correr atrás do tempo. Não, pode deixar. Pode deixar. Tá joia. Alguém vai tirar foto? O Levi vai tirar Tá, foto? tá bom. Gente, Ok. muito obrigado por hoje, pela paciência e podem contar comigo aí, tá bom? Obrigado. Obrigada, Ok. William. Obrigada, gente. Boa Obrigada noite. a todos.